explicação de alguns fatos reputados sobrenaturais, visão espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos. 22. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por ele que o espírito encarnado está em contínua relação com os espíritos. É por ele, enfim, que se cumprem no homem fenômenos especiais que não têm a sua causa primeira na matéria tangível e que, por esta razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e na irradiação do fluido perispiritual que se deve procurar a causa da dupla vista, ou visão espiritual, que se pode também chamar visão psíquica, da qual muitas pessoas estão dotadas, frequentemente com o seu desconhecimento, assim como da visão sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapam aos seus sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a vista, o ouvido e as diversas sensações estão localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas estão generalizadas. O espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser o que está na esfera de irradiação de seu fluido perispiritual. Estes fenômenos são, no homem, a manifestação da vida espiritual. É a alma que age fora do organismo. Na dupla vista, ou percepção pelo sentido psíquico, ele não vê pelos olhos do corpo, se bem que, frequentemente, por hábito, os dirija para o ponto sobre o qual leva sua atenção. Vê pelos olhos da alma, e a prova disto é que vê tudo tão bem com os olhos fechados. E além do alcance de seu raio visual, ele lê o pensamento representado figuradamente no raio fluídico. Número 15. 1. Nota. Fatos de dupla vista e de lucidez sonambúlica narrados na Revista Espírita, janeiro de 1858, página 25, novembro de 1858, página 213, julho de 1861, página 197 e novembro de 1865, página 352. Fim de nota. 23. Embora durante a vida o espírito esteja preso ao corpo pelo perispírito, ele não é de tal modo escravo que não possa alongar o seu laço e se transportar ao longe, seja na terra, seja sobre qualquer ponto do espaço. O espírito não está, senão com pesar, ligado ao seu corpo, porque a sua vida normal é a liberdade, ao passo que a vida corpórea é a do servo preso à gleba. O espírito é, pois, feliz por deixar o seu corpo, como o pássaro deixa a sua gaiola. Ele agarra todas as ocasiões para dele se libertar e se aproveita por isso de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. É o fenômeno designado sob o nome de emancipação da alma. Sempre ocorre no sono. Todas as vezes que o corpo repousa e que os sentidos estão em inatividade, o espírito se desliga. O Livro dos Espíritos, capítulo 8º. Nestes momentos, o espírito vive da vida espiritual, ao passo que o corpo não vive senão da vida vegetativa. Ele está, em parte, no estado que estará depois da morte. Percorre o espaço, conversa com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele. O laço fluídico que o retém ao corpo não está definitivamente rompido senão na morte. A separação completa não ocorre senão pela extinção absoluta da atividade do princípio vital. Tanto que o corpo viva a qualquer distância que esteja, o espírito para ele é instantaneamente chamado, desde que a sua presença seja necessária. Ele, então, retoma o curso de sua vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva uma lembrança de suas peregrinações, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Dele traz, em todos os casos, intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite traz conselho.
Assim se explicam igualmente certos fenômenos característicos do sonambulismo, natural e magnético, da catalepsia, da letargia, do êxtase, etc., e que não são outras do que as manifestações da vida espiritual. 1. Nota. Exemplos de letargia e de catalepsia. Revista Espírita. Senhora Schwabenhaus, setembro de 1858, página 255. A jovem cataléptica de Soabe, janeiro de 1866, página 18. Fim de nota. 24. Uma vez que a visão espiritual não se efetua pelos olhos do corpo, é que a percepção das coisas não ocorre pela luz comum. Com efeito, a luz material está feita para o mundo material. Para o mundo espiritual existe uma luz especial cuja natureza nos é desconhecida, mas que, sem dúvida, é uma das propriedades do fluido etéreo impressionando as percepções visuais da alma. Há, pois, a luz material e a luz espiritual. A primeira tem focos circunscritos nos corpos luminosos. A segunda tem seu foco por toda a parte. É a razão pela qual não há obstáculos para a visão espiritual. Ela não se detém nem pela distância, nem pela opacidade da matéria. A obscuridade não existe para ela. O mundo espiritual é, pois, iluminado pela luz espiritual, que tem seus efeitos próprios, como o mundo material é iluminado pela luz solar. 25. A alma, envolvida pelo seu perispírito, carrega assim nela seu princípio luminoso, penetrando a matéria em virtude de sua essência etérea. Não há corpos opacos para sua visão. Entretanto, a visão espiritual não tem nem a mesma extensão, nem a mesma penetração em todos os espíritos. Só os puros espíritos a possuem em todo o seu poder. Nos espíritos inferiores, ela é enfraquecida pela grosseria relativa do perispírito, que se interpõe como uma espécie de névoa. Ela se manifesta em diferentes graus nos espíritos encarnados pelo fenômeno da segunda vista, seja no sonambulismo natural ou magnético, seja no estado de vigília. Segundo o grau de poder da faculdade, disse que a lucidez é mais ou menos grande. É com a ajuda desta faculdade que certas pessoas veem o interior do organismo e descrevem a causa das doenças. 26. A visão espiritual dá, pois, percepções especiais que, não tendo por sede os órgãos materiais, se operam em condições diferentes da visão corpórea. Por esta razão, não se pode esperar dela efeitos idênticos e experimentá-la pelos mesmos procedimentos. Cumprindo-se fora do organismo, ela tem uma mobilidade que frustra todas as previsões. É necessário estudá-la em seus efeitos e em suas causas, e não por assimilação com visão comum, que ela não está destinada a suprir, salvo casos excepcionais e que não se poderiam tomar por regra. 27. A visão espiritual é necessariamente incompleta e imperfeita entre os espíritos encarnados e, por consequência, sujeita a aberrações. Tendo a sua sede na própria alma, o estado da alma deve influir sobre as percepções que ela dá. Segundo o grau de seu desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo, ela pode dar, seja no sono, seja no estado de vigília. Primeiro, a percepção de certos fatos materiais reais, como o conhecimento de acontecimentos que se passam ao longe, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma doença e os remédios convenientes. Segundo, a percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a visão dos espíritos. Terceiro, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Ver acima, número 14. Estas criações estão sempre em relação com as disposições morais do espírito que as cria.
É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas e preocupadas de certas crenças religiosas lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tal como as sejam figuradas. Às vezes, é toda uma epopeia. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro, como os cristãos viam o inferno e o paraíso. Se ao despertar ou ao sair do êxtase essas pessoas conservam uma lembrança precisa de suas visões, elas a tomam por realidades e confirmações de suas crenças, ao passo que isso não é senão um produto de seus próprios pensamentos. Nota. É assim que se podem explicar as visões da irmã Elmerich, que, se reportando ao tempo da paixão de Cristo, disse ter visto coisas materiais que nunca existiram senão nos livros que ela leu, as da senhora Cantanilli, Revista Espírita, agosto de 1866, página 240, e uma parte das de Swedenborg. Fim de nota. Há, pois, uma escolha muito rigorosa a fazer nas visões estáticas antes de aceitá-las. O remédio para a demasiada credulidade sob este aspecto é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. 28. Os sonhos, propriamente ditos, apresentam as três naturezas de visões descritas acima, e as duas primeiras que pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e advertências. Nota. Ver capítulo 16º, Teoria da Presciência, números 1, 2 e 3. Fim de nota. É na terceira, quer dizer, nas criações fluídicas do pensamento, que se pode encontrar a causa de certas imagens fantásticas, que nada têm de real com relação à vida material, mas que têm para o espírito uma realidade por vezes tal que o corpo lhe sofre o contragolpe, e que se tem visto os cabelos embranquecerem sob a impressão de um sonho. Estas criações podem ser provocadas pelas crenças exaltadas, por lembranças retrospectivas, pelos gostos, os desejos, as paixões, o medo, os remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou um embaraço nas funções do organismo, enfim, por outros espíritos com um fim benevolente ou malévolo, segundo a sua natureza. 2. Nota. Revista Espírita, junho de 1866, página 170.